Minha meia-irmã tentou me manipular usando meu irmão. Veja como eu enfrentei essa situação. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Há pouco mais de 3 anos, meu pai faleceu. Na época, meu irmão, filho do meu pai com a ex-esposa, tinha apenas 11 anos. Meu pai e ela haviam se separado já fazia algum tempo, mas ainda não haviam se divorciado legalmente. A relação deles, desde a separação, estava longe de ser amigável, e ela, ao que tudo indicava, sequer se importava mais com o que acontecia na vida dele. Na verdade, no funeral do meu pai, ela nem sequer compareceu, nem mesmo para dar um último adeus. Só estavam presentes minha avó, minha tia e eu, acompanhados do meu irmão, claro. Isso me fez refletir muito sobre o tipo de pessoa que ela era. Quando meu pai faleceu, ele não deixou grandes heranças. Ele tinha algumas dívidas, e com a situação financeira instável, não havia deixado nada além de uma pequena embarcação que ele comprou para mim anos antes. Eu decidi vendê-la e guardei o dinheiro para o futuro do meu irmão. Sabia que a responsabilidade por ele seria minha, mesmo que eu não tivesse uma relação próxima com a mãe dele. Desde então, passei a cobrir suas despesas, como a escola e a mesada, já que meu pai ainda estava ajudando a ex-mulher financeiramente, mesmo com a separação. A situação financeira da minha família, como a de tantas outras, nunca foi fácil. A ex-esposa do meu pai, mesmo com um trabalho em tempo integral, continuava recebendo uma pensão dele, o que a ajudava, mas ela sempre alegava estar com dificuldades financeiras. E, por mais que eu tentasse me manter distante dela, acabava tendo que lidar com as situações relacionadas ao meu irmão. Nos últimos 3 anos, minha tia, que tem sido uma grande aliada minha, acabou assumindo o pagamento do aluguel do apartamento onde a ex-esposa do meu pai e meu irmão moravam. Ela sempre dizia que não tinha condições de pagar o aluguel. Então, minha tia ajudava. Acontece que, depois de todo esse tempo, o proprietário do imóvel pediu que se mudassem. Agora, a ex-esposa do meu pai veio até mim pedir ajuda. Ela dizia que ainda estava com dificuldades financeiras e que não tinha condições de pagar o aluguel do novo imóvel que ela precisava encontrar. Confesso que fiquei dividida. Não tinha uma relação boa com ela e não achava que fosse minha responsabilidade bancar esse tipo de gasto. Meu principal foco era garantir o bem-estar do meu irmão, que, apesar de tudo, era minha prioridade. Ela tentou me pressionar, me dizendo que, se eu não ajudasse com o aluguel, ela contaria ao meu irmão que eu estava o deixando na rua. Alegou que eu não deveria me fazer de boa irmã e ajudar com outras coisas se não fosse capaz de ajudar com o básico. Fiquei frustrada e magoada. Como ela tinha coragem de me fazer esse tipo de pressão emocional? Eu sabia que meu irmão já estava lidando com essa situação com bastante maturidade, mais do que eu poderia esperar para um jovem de sua idade. Ele não merecia ser arrastado para esse tipo de jogo manipulativo. E, mesmo assim, ela continuava tentando me fazer sentir culpada. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. O que mais me irritava é que ela, ao longo dos anos, tinha sido sustentada pela pensão do meu pai, pelo pagamento do aluguel da minha tia, e ainda dizia que não tinha o suficiente. Eu sabia que, se ela realmente quisesse, poderia encontrar um lugar mais acessível, algo dentro de sua realidade. Não precisava de luxo, mas sim de algo simples, funcional, onde pudesse viver com dignidade. Ela estava, na minha opinião, vivendo além de suas condições, gastando dinheiro com coisas supérfluas, como cosméticos caros, roupas de grife e até procedimentos estéticos. Em um momento de desespero, ela até pediu que eu pagasse a diferença entre o que ela podia e o que o aluguel de um novo apartamento realmente custava. Eu não sabia mais o que fazer. Minha mãe, que sempre foi uma mulher guerreira e batalhadora, me ensinou que não deveríamos ajudar a quem não se ajuda. Eu entendi que não era minha responsabilidade pagar a conta de uma adulta que estava fazendo escolhas erradas. Após muita reflexão, decidi que não iria ceder à pressão. O que mais me preocupava, no entanto, era a reação do meu irmão. Eu não queria que ele ficasse chateado comigo ou se sentisse abandonado.
Eu o amava profundamente e sabia que ele ainda era muito novo para entender toda a complexidade da situação. Foi então que tomei uma decisão. Liguei para ele diretamente, sem envolver a mãe, para garantir que ele soubesse que, mesmo que eu não pudesse ajudar financeiramente, ele sempre teria meu apoio. A última coisa que eu queria era que ele pensasse que eu o estava deixando na mão. Para minha surpresa, ele foi muito maduro ao conversar comigo. Ele me disse que já sabia de toda a situação e que, se estivesse no meu lugar, teria feito exatamente o que eu fiz. Ele revelou que, durante os últimos anos, sempre se sentiu desconfortável em pedir dinheiro para mim por meio da mãe. Ele sabia que isso o fazia parecer um pedinte, mas ela insistia, e ele não tinha escolha. Eu também descobri que a mãe dele estava tentando convencer outras pessoas a ajudá-la a pagar um aluguel muito mais caro do que ela poderia bancar, para manter um estilo de vida que não condizia com sua real situação financeira. O mais difícil de tudo foi quando meu irmão me disse que precisava apagar as mensagens que trocamos, porque a mãe dele monitorava o celular dele e ficaria muito brava se soubesse que ele estava conversando comigo sem o envolvimento dela. Foi um soco no estômago perceber o quanto ela controlava a vida dele, mas ao mesmo tempo me senti aliviada, pois sabia que ele não estava tão cego quanto ela pensava. Nos dias seguintes, me senti mais tranquila. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Eu comecei a conversar com meu irmão com mais frequência, mas agora de forma privada, para garantir que ele soubesse que sempre teria meu apoio. A cada conversa, ele se mostrava mais maduro e consciente de suas escolhas. Ele me disse que queria ser financeiramente independente e que nunca mais pediria dinheiro para a mãe. Isso me encheu de orgulho. Aquele garoto de 11 anos, que tinha perdido o pai e estava sendo manipulado pela mãe, estava se tornando um jovem inteligente e responsável. Agora, eu sabia que ele estava no caminho certo. Eu continuei cuidando do futuro dele e me comprometendo a ajudá-lo sempre que fosse necessário, mas de uma forma mais responsável. Não mais por meio da mãe, mas diretamente com ele. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, eu estaria ao lado dele. E isso, para mim, era o mais importante. Eu aprendi muito durante todo esse processo. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de valores, respeito e de como, em certos momentos, precisamos fazer o que é certo, mesmo que isso signifique enfrentar a resistência daqueles que tentam nos manipular. Eu tomei uma decisão difícil, mas que me deu paz de espírito. E, no final das contas, percebi que essa decisão fortaleceu ainda mais meu vínculo com meu irmão. Ele é a prioridade agora, e eu estou aqui para garantir que ele tenha um futuro brilhante, longe das manipulações que um dia dominaram sua vida. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.